Meus irmãos, nós vamos hoje, meditar aqui no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. Irmãos, nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 25. Então, Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. Do versículo 5 ao versículo 25 da palavra de Deus. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo de número 1. Do versículo 5 ao 25. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz assim: nos dias do rei Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando, e eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo e do ventre, já no ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário, mas, saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminando os dias do seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concedeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Amém, irmãos? A palavra do Senhor edifique as nossas vidas. Queridos, hoje nós começamos um grupo de mensagens, que vem aqui com o tema Gente que Fez. E nós vamos falar, queridos, de personagens do Novo Testamento. Na nossa escola dominical, nós estávamos escolhendo realmente algumas temáticas para a escola dominical, e essa foi uma das temáticas que nos chamou a atenção. Então, nós resolvemos trazer como um grupo de mensagens, para que despertasse o nosso entendimento melhor sobre vários personagens bíblicos. Hoje, queridos, nós vamos falar sobre Zacarias e Isabel, um casal irrepreensível. Um casal irrepreensível. Se você quiser sair daqui destacando um versículo
para que isso guardasse, mantivesse realmente fixo na sua mente o versículo de número 6 da palavra do Senhor, que vai dizer assim: olha, ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os seus preceitos e mandamentos do Senhor. Então, o que será que o pastor falou tudo hoje? Se você guardar Lucas 1, versículo 6, como aquilo que realmente nós queremos e vamos nos propor a falar, realmente isso será maravilhoso. Por quê, queridos? Porque quando nós olhamos para Zacarias e Isabel, o que nós queremos destacar e ver neles são exemplos do qual eu e você precisamos imitar. Eu e você precisamos ter para uma vida perante Deus e perante os homens que seja irrepreensível. Aí nós podemos até questionar, dizer, ou até realmente falar, mas pastor, é algo muito difícil. Mas se era difícil também para Zacarias e Isabel, e eles conseguiram, pelo poder e pela graça de Deus, eu e você também conseguimos. Basta, de acordo com aquilo que nós já trabalhamos, perseverar em oração, na palavra e numa vida com o Senhor. Queridos, o que nós queremos com tudo isso? Primeiro, é refletirmos um pouco mais, por exemplo, sobre João Batista, mas não necessariamente sobre ele, mas sobre os seus pais. Entender que ele foi escolhido, no caso João Batista, como precursor, para que Cristo Jesus, como Salvador do mundo, realmente estivesse ele, João Batista, preparando o caminho. Claro, queridos, que sem dúvida alguma, as pessoas muito espirituais, senão realmente Deus nos teria escolhido para gerar o seu mensageiro, que iria preparar o caminho para que Jesus pudesse percorrer e chegar. Então o profeta, certo? Seria escolhido por Deus, que é muito espiritual. Ele vem realmente falar do grande e terrível dia do Senhor. Onde está isso, queridos? Malaquias capítulo 3, versículo 1 e depois Malaquias 4, versículo 5, falando que Deus iria virar o seu mensageiro, preparando o caminho para que Cristo realmente percorresse, que seria um grande dia, maravilhoso dia de salvação, porém, não esquecer, que também seria um terrível dia, porque o dia do Senhor vem. E o dia do Senhor, queridos, é um Deus de amor, mas também é um Deus justo, é um Deus de salvação, mas também é um Deus que condena aqueles que não andam segundo o seu caminho. Queridos, veja só o que nós estamos querendo trabalhar, é trazer as nossas mentes e tentar de alguma forma esclarecer quem era Zacarias e Isabel, porque muitas vezes nós passamos, falamos, mas nem sequer, por exemplo, paramos para refletir e pensar. Veja, Zacarias era quem? Primeiro, da linhagem sacerdotal, da ordem de Abidias. Este é mencionado, por exemplo, no texto de 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 10, mostrando aqui de onde ele vem e trazendo às nossas vidas a linhagem sacerdotal dele. Já Isabel, esposa realmente de Zacarias, veja, ela também era de uma das filhas de Arão. Tá? Nós vimos isso aqui no Lucas capítulo 1, versículo 5. O que é que nós estamos trabalhando, queridos? Nós estamos falando de um casal no Novo Testamento, onde os dois já são idosos, os dois tementes a Deus, os dois carregavam uma infelicidade. E essa infelicidade não podiam ter filhos, não tinham filhos. Nesse caso aqui, realmente a ação de não poder transmitir, falar realmente para os seus filhos o grandioso amor do Senhor. Por que isso traz uma grande infelicidade, queridos? Porque para os israelitas, olha só, não ter filhos era um sinal realmente que Deus não estava os abençoando. Porque a ação de ter filhos era realmente sinal de bênção de Deus. Isabel era estéril, mas veja, queridos, nós estamos trazendo isso para mostrar o quanto isso pesava no coração, tanto de Isabel, como também no coração de Zacarias. E com o passar dos anos, o casal foi o quê? Aceitando essa esterilidade, não guardou nenhum rancor no seu coração diante disso. O que é normal, muitas vezes nós guardamos rancor, mas não do médico, mas é de Deus.
Porque Deus não me permitiu, porque Deus não me deixou, porque Deus não me concedeu, porque Deus... E nós fazemos fusquinhas para Deus, viramos a cara para Deus, ficamos indignados com Deus. E a palavra de Deus vai nos mostrar que com o passar dos anos, o casal vai aceitar e não guardar nenhum rancor em seu coração. Veja, é óbvio, querido, que nós precisamos lembrar que essa atitude, ou esta ação, ou esta circunstância não é fácil. Não é fácil você encarar, ser casado, ter o desejo, o sonho de ter um filho e não ter o seu filho. Agora, quando a gente olha, por exemplo, para Zacarias e olha realmente para Isabel, eles estavam ficando o quê? Velhos, idosos. E a grande pergunta é, quem é que irá cuidar deles? É óbvio que nós criamos os nossos filhos para que eles voem do ninho, para que eles sejam independentes, para que eles possam fazer as suas vidas. Porém, você cria os seus filhos para que, quando você precisar deles, eles te deem o quê? Suporte. Veja, eles estavam ali olhando e pensando, estamos ficando velhos. Né? Pensa só a Isabel falando, meu velhinho, e agora? Quem poderá nos defender? A ideia é, quem é que vai cuidar da gente? Quando mais precisarmos, quando os mordedores não conseguirem mais triturar a carne, né? Quando as nossas pernas não conseguirem mais nos levar aonde pudermos, quem é que vai lutar e cuidar de nós? Esta ação que ela traz. Bom, nós entendemos algumas dificuldades, alguns pontos, e a Bíblia nos diz, dentro desse parecer, dentro dessa memória, que eles eram um casal. Ambos eram justos diante de Deus. Ambos andavam e buscavam o Senhor. E veja, não era somente justos, mas viviam, e a expressão da palavra de Deus é irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Aí em Lucas capítulo 1, versículo 6. Não era somente justos, mas em tudo que faziam, eram irrepreensíveis. Veja, a justiça de Zacarias, a justiça de Isabel era interior diante de Deus e era exterior, de forma que isso era apresentado diante dos homens. Olha que maravilha isso! Homem e mulher do Senhor, um casal do Senhor, que via a palavra de Deus, que testemunhava de Deus, e isso não era para inglês ver, como diz o ditado, mas era de dentro para fora. Era uma mudança interior que automaticamente todas as pessoas notavam e viam. O que nós estamos falando? Um grande e maravilhoso testemunho. Eles conheciam a palavra de Deus, eles obedeciam a palavra de Deus, eles colocavam em prática a palavra do Senhor dia a dia. Seus amigos, seus vizinhos os conheciam e notavam as suas qualidades e comentavam, falavam e testemunhavam realmente das suas qualidades. Veja, queridos, Jesus nesse momento começa então a alertar os seus discípulos, o povo realmente contra o quê? Contra sacerdotes e contra religiosos daquele tempo. Quando você olhar, por exemplo, em Evangelho de Mateus 23, versículo 3, ele vai dizer, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. O que ele está falando? Que existiam religiosos, existiam sacerdotes daquele tempo, que eram muito bons de falar, mas não eram bons de prática. Suas vidas não estavam apontando para aquilo. E para que isso? Para justamente destacar Zacarias, porque Zacarias era diferente. Ele, juntamente com Isabel, a sua esposa, eles pregavam, eles viviam a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor, de maneira exemplar nas suas vidas. Veja, quando nós conseguimos obedecer em alguns dos mandamentos do Senhor, nós nos achamos o quê? Super crentes. Já para pensar nisso? De 10 mandamentos, a gente acerta 2, a gente estufa o peito e diz, caramba, eu sou demais, sou um crente acima da média. Veja, queridos, Zacarias e Isabel obedeciam em todos. É isso que a palavra de Deus nos deixa muito claro. Eles eram irrepreensíveis.
É nessa hora que você fala assim, oxe, ô Zacarias, ô Isabel, tinha que humilhar, né? Não dava para ser só uns 3, 4, não, mas tinha que ser todos, para evidenciar o quanto nós ainda estamos aquém de uma vida realmente com Deus. A gente poderia, nesse primeiro passo, dizer o seguinte, queridos, como é que vai o seu testemunho? Como é que vai o seu testemunho cristão, por exemplo, diante da sua família, diante dos seus vizinhos e com os seus colegas de trabalho? Será que praticamos diariamente aquilo que pregamos? Que é fácil falar, difícil é realizar, é pôr em prática. Primeira parte, primeiro passo disso, nos questiona justamente a isso. Como vai o nosso testemunho? E como que praticamos, e se praticamos aquilo que pregamos. Segunda coisa, querido, o segundo passo que nós vamos trabalhar hoje é olhar para Zacarias no templo. Nós falamos de Zacarias e Isabel e agora vamos falar de Zacarias no templo. Então veja, a própria palavra de Deus já nos disse que Zacarias era o quê? Ele era um mensageiro, ele era um sacerdote diferente. Veja, ele estava em Jerusalém para exercer as suas funções de sacerdote. Lembra aqui que nós temos os nossos diáconos e tem a escala de diaconia, cada um está responsável no mínimo? A mesma coisa que nós estamos vendo aqui com os sacerdotes, nesse caso com Zacarias, ele estava cumprindo o seu turno diante da sua escala, ok? Veja, o que acontece? Uma vez ou não na vida de um sacerdote, ele entraria para fazer o quê? Queimar o incenso, e desta vez, deu sorte, uma sorte divina na vida dele. Ele foi realmente aquele que iria oferecer sozinho o incenso no santuário do templo. Lucas capítulo 1, versículos 8 e 9. Veja, enquanto ele estava lá dentro, sozinho, oferecendo sacrifício, dentro do tabernáculo do Senhor, o povo estava lá fora. E o enfoque é, o povo estava lá fora fazendo o quê? Comendo e bebendo, tomando chazinho, fazendo churrasco, pediu pizza, pipoca, diz, orando. Ele estava lá dentro do tabernáculo oferecendo incenso e o povo lá fora estava orando. Sabe o que acontece naquele exato momento onde ele está ali sozinho, colocando o incenso? Nós vemos realmente o anjo do Senhor aparecendo para ele. Algo chamado ufania. Deus mandou o anjo Gabriel falar com Zacarias, comunicar a ele que ele seria pai. Para você. Lembre você quando foi comunicado que você seria pai. Que você a partir de agora teria filho ou até mesmo filhos para cuidar, para amparar, para falar que é seu. Veja só, imagine naquele momento a responsabilidade, o grande medo que caiu sobre a mente, sobre o coração de Zacarias. Uma coisa, queridos, é você já saber ser pai e de repente vir outros filhos. Quem teve o primeiro sabe que ter o segundo, ter o terceiro fica fácil. O caminho já está ali. Então é mais fácil, eu já sei lidar com isso. E quando você não tem filhos e você diz, vai ter. Assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Como que é isso? Como é que eu vou reagir? Como é que eu vou lidar com isso? Como é que faz? Esse negócio de trocar fralda, esse negócio de chorar, sabe que eu vou falar e eles vão obedecer? Como que será isso? Ele fica o quê? Realmente dentro disso, tá? Com grande medo. Dá para pensar justamente nisso. Veja, o anjo então tinha esta boa notícia para ele. Versículo 13 de Lucas 1, ele diz, a tua oração foi o quê? Ouvida. E veja, Isabel, a tua mulher te dará à luz um filho, a quem dará o nome de João. Eu fico imaginando que ele devia estar querendo sair correndo daquele lugar, gritando para todo mundo e dizer, eu vou ser pai. Mas não foi bem assim. Naquele momento, o que nós vemos é que Zacarias até esqueceu que ele orou para que Deus pudesse dar a ele um filho. Foi uma grande surpresa para ele.
Ele deve ter pensado assim, no versículo 18 diz: olha, mas como? Porque eu orei bastante lá atrás, mas agora mas como, Senhor? Eu já sou velha, a minha mulher também é mais velha, somos avançados em dias. Como é que nós vamos dar conta disso? Como é que nós vamos ter essa condição? Mas será mesmo? A ação é de dúvida. É lógico, queridos, isso não é só com Zacarias, qualquer um de nós traria essas mesmas dúvidas, esses mesmos questionamentos. É só você se colocar no lugar dele. Se você for avançado em dias, então, mais ainda, você diz: não mesmo, não dá. Acha, Senhor, já é tarde demais. Pensa você aí com seus 70, 80 anos, seja homem, seja mulher, de repente vai ter filho. Você vai dizer: não vai dar certo, não é possível. A ação é que causa uma incredulidade. Essa incredulidade realmente de Zacarias faz com que o anjo desse uma sentença. Diz assim: então vamos fazer o seguinte, Zacarias, já que você não está acreditando, você não vai contar para ninguém. Já que você não está acreditando em quem está dizendo que é Deus, porque eu sou Gabriel, e eu assisto diante de Deus, e foi Ele, Deus, que mandou eu vir dar essa boa notícia, mas você está desacreditando. Vamos fazer o seguinte: vai ficar mudo durante toda a gravidez, só vai poder falar quando realmente Isabel ter a luz. 9 meses de silêncio, tá? 9 meses de silêncio, não podia falar nada, tá? Até porque, queridos, o anjo falou: vai ficar mudo até o nascimento do bebê. Que bebê? O bebê queria nascer, não era qualquer bebê. Era um bebê também diferente de todos os outros. O nascimento desta criança, ela fazia parte dos planos de Deus de forma muito direta para a nação de Israel. Então ele não é qualquer bebê, tá joia? Veja, ele vai fazer uma grande mudança para o povo de Israel, para o mundo inteiro, o propósito daquele nascimento. João seria o elo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Porque o Antigo Testamento diz que o Messias viria. E agora, com o nascimento desse filho, do qual iria chamar João Batista, o que é que acontece? Ele ia ligar Antigo e Novo Testamento. Porque o Novo Testamento inicia quando? Quando nós temos o nascimento de Cristo Jesus. O cumprimento da promessa do Antigo Testamento. O que nós vemos? A palavra de Deus no versículo 17 do capítulo 1 falando que este filho, que esta criança seria quem? O novo Elias. Sabe quem ele seria? O arauto do Messias, aquele que viria antes e proclamaria a palavra de Deus. Que surpresa para o povo foi quando Zacarias saiu. Lembre-se que o texto diz: olha, já estava demorando demais lá. Eu disse: está acontecendo alguma coisa lá dentro. Zacarias vai, e quando ele sai, ele diz assim: não posso falar, não sai som da boca dele nenhum. Mudo. Normalmente o que acontecia naquele momento é que o sacerdote saía, fazia um pronunciamento de bênção sacerdotal ao povo. Você pode olhar isso lá em Números 6, versículos 24 a 26. Essa seria a ação. Quer ver? Vai lá, Números. Números 6. Olha aí, 24 a 26, diz assim, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Essa seria a bênção que normalmente o sacerdote daria logo a sair, mas dessa vez isso não ocorreu. O povo percebeu que algo sobrenatural havia acontecido lá. Veja, Zacarias, o sacerdote. O que é que isso gera, queridos? A felicidade de Isabel e Zacarias. O
O povo percebeu algo sobrenatural. Zacarias tinha visto o sobrenatural de Deus, a presença de Deus, Deus falando com ele através de um anjo chamado Gabriel, dando a ele realmente a maior bênção que ele esperava, porém ele duvida e por isso fica mudo. Isabel ficou em casa, ansiosa para saber tudo o que tinha acontecido com Zacarias no templo. Ok? Veja, deve ter ficado surpresa. Imagine só, um casal que viviam um para com o outro. Ele chegava da sua viagem, chegava de cumprir o seu sacerdócio, sentava na mesa para tomar um café com biscoito com a sua esposa e dizia: olha, mulher, me aconteceu estas coisas. A viagem foi assim, passaram aqueles momentos, foram assim, a volta foi. Quer dizer, ele ia contar e de repente ele abre a porta e em vez de dizer assim: querida, cheguei, ele disse. Ele não disse, não houve palavras. Imagine a surpresa realmente de Isabel, não podia falar. Mas logo Isabel ficou muito alegre, ela não podia falar, mas ela entendeu, porque logo após isso, ela compreendeu, porque o anjo cumpriu a sua palavra e ela ficou grávida. Lembre-se, queridos, agora as coisas começam a mudar. Porque ela diz que o Senhor ia anular o seu o quê? Opróbrio perante os homens. É isso que está no versículo 25. Ela diz: eu cansei. Lembre que nós falamos que ter filhos dentro da cultura judaica era sinônimo que Deus estava abençoando aquela família, aquela mulher, aquele homem. Então ela está dizendo o seguinte: por mais que fossem homens e mulheres irrepreensíveis, homem e mulher irrepreensível, por mais que os vizinhos todos viam neles o padrão realmente exemplar, mas eles não tinham filhos. E o que acontece? Mas vai aquele casal sem filho. Ó, irrepreensível, mas Deus não abençoa. Faz tudo certo, mas não deu nada errado, deu tudo errado na vida deles. A ideia é que isso, no começo, martirizou e magoou muito. Mas no final, ela disse: Deus agora está mudando a minha vida. Deus vai me conceder filho. Tá? Deus vai me conceder filho. O que nós estamos falando? Da grande felicidade para Isabel. Essa criança não ia ser, primeiro, qualquer uma. Veja, Isabel deve ter refletido nas palavras do anjo sobre o seu filho, na determinação desse filho ser o quê? Nazireu. E aí você diz assim: pastor, o que é nazireu? Simples, nazireu é um voto de dedicação especial a Deus, que seguiria um conjunto de regras corretas até o fim da sua vida. Um padrão do qual ele precisava seguir. Ele teria um grande ministério, do qual ele teria que praticar dia a dia. Veja, muitos dos filhos de Israel vão o quê? Se converter ao Senhor. Converterão o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Os versículos 16 e 17 de Lucas 1. Então ela olha para tudo isso e diz: que maravilha! Eu tenho uma criança com um propósito maravilhoso. Zacarias, durante todo aquele tempo, mudo, também deve ter pensado e meditado muito nas palavras do anjo. Lembrado da profecia do Antigo Testamento. Lembrado realmente do Messias prometido que viria. Ele estava se preparando para ser pai de um menino. Sabe, queridos, tanto eu quanto vocês, cada um de nós que somos pais, Deus nos deu filhos. Eu não estou aqui dizendo se Deus te deu filhos naturais ou se Deus te deu filhos realmente com o tempo. Mas Deus te deu filhos. Ponto. É aí que estamos falando. Deus lhe concedeu filhos e te deu uma grande responsabilidade. Responsabilidade de ser pai. Responsabilidade de ser mãe. E queridos, como nós precisamos de sabedoria de Deus para podermos criar os nossos filhos. Deus nos deu filhos. Se Deus também não nos conceder a sabedoria para criá-los,
nós não saberemos dar o exemplo, nós não saberemos viver para Deus e fazer e mostrar e indicar o caminho para que eles vivam para Deus. Deus te deu filhos para que vocês sejam exemplos para eles. Amém, irmãos? Bom, mas esse filho tinha que nascer. E João nasceu, o nascimento de João. Todo mundo partilhou dessa alegria de Isabel e também realmente de Zacarias. Veja, o seu filhinho nasceu. E Zacarias cumpre aí todo o mandamento, o rito judaico. Circuncidou o menino quando completou 8 dias de vida. Os parentes, os amigos vinham e queriam dar àquele menino o nome do seu pai. O pai dele era Baraquias. Você pode ver em Zacarias 1, versículo 1, ou capítulo 1, versículo 7. E aí, queridos, é o grande problema. Por quê? Porque era normal. E eles ficaram muito surpresos quando Isabel declarou enfaticamente que o nome daquela criança não seria do pai de Zacarias, mas seria de quem? Seria João, porque foi assim determinado por Deus. Aí começou uma grande discussão. Não havia ninguém na família com tal nome. E por quê? E por que cargas d'água? O nome seria João Batista. Aí eles foram para Zacarias. Quem é que resolve? Quem é que dá a palavra final? O homem, o marido, naquela época. Tá? Naquela época. Né, Laurinha? Naquela época. Brincadeiras. Chegou para Zacarias e disse: Zacarias, está acontecendo aí? O nome desse menino tem que estar dentro da família. Na família não tem. Se a gente olhar para a árvore, realmente não tem ninguém com esse nome, João Batista. Mas ele olhou, estava mudo, pegou uma tábua e escreveu na tábua: João é o seu nome. Versículo 63 de Lucas, capítulo de número 1. Não podia falar porque o neném ainda não tinha nascido. Todo mundo sabe que a grande discussão é: antes do menino nascer, vai ser que nome? Vai ser Antônio, vai ser Pedro, vai ser João, vai ser como? Eu, por exemplo, não pude dar o nome que eu queria do meu filho. Me proibiram. Por isso que eu não moro no Antigo Testamento nessa época. Já falhei aqui, né? A ideia é: mas não pode. Lembra daquela discussão? E agora? Isso aqui é muito feio, mas isso aqui não é legal não. Não conheço ninguém nisso. Mas ele diz: desculpa a discussão de vocês aqui, já está determinado e veio de Deus. O nome é João. É João. Ok? O que significa João, queridos? Significa Deus teve misericórdia. Isso significa João. Viu, João? Deus teve misericórdia. E realmente, queridos, Deus teve misericórdia de Zacarias e Isabel. Veja, Deus teve misericórdia, foi do mundo inteiro, e envia João para preparar o caminho do Salvador do mundo. E após ter escrito o nome do menino, Zacarias conseguiu falar as primeiras palavras, e as suas primeiras palavras foram de louvor ao Senhor. Como ele, Isabel e os seus amigos, todos os seus parentes, ficaram todos felizes, todos realmente admirados. Os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, foram espalhando a notícia para toda a região montanhosa da Judéia. Porque aquele menino era o cumprimento da promessa de Deus, iria preparar o caminho de Messias. Ele era João, porque Deus apareceu na forma do anjo Gabriel e trouxe uma palavra, uma promessa, e ela estava se cumprindo. O que acontece? O povo percebeu que aquele menino, ele era diferente. Versículo 66 vai dizer o seguinte: quem virá a ser, pois, esse menino? E queridos, essa é a pergunta de todo pai. Seja o seu menino pequenininho ou seja o seu menino grandão. Se meu pai diria assim, seja um cavalão. A pergunta do pai é: o que vai ser desse rapaz? O que vai ser dessa criança? Como é que vai ser quando crescer? O que vai gerar? Onde vai chegar? Queridos, o que vai vir a ser do menino? Essa é a pergunta que qualquer pai faz. Aplicando isso, queridos, eu e você precisamos entender uma coisa: Deus te deu filhos,
E os seus filhos são empréstimos de Deus. Não são seus. Deus é o dono de cada um deles. E deu a vocês. Para quê? Para que você cumprisse o plano de Deus na vida deles. Para que você exercesse o propósito, o projeto de Deus na vida deles. Por isso, queridos, procure descobrir qual é o propósito de Deus e não forçar o seu propósito na vida dos seus filhos. Lembre-se, a gente tem limites para você levar os seus filhos dentro do caminho de Deus. Mas nós não determinamos. Quem determina é Deus. Por isso, a busca a Deus em oração. Senhor, como pai, como mãe, qual é o propósito diante de Deus? E aí, queridos, veja só. O cântico de Zacarias. Ele vai dizer assim, que alegria foi poder falar após tanto tempo de silêncio. Brincando, eu fico pensando, imagine se fosse a mulher ficar quieta. Não dava. A jugular estourava assim, ó, não ia conseguir. Mas o homem conseguiu, né? Ó, que alegria. Após meses ele poder falar. E ele ficou o quê? Cheio do Espírito Santo. Ele vai lá e entoa realmente um cântico de louvor ao Senhor. Nós lemos ele na nossa liturgia. Ele disse, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Durante os meses de gravidez de Isabel, Zacarias teve todo o tempo para meditar, para pesquisar nas Escrituras a respeito do seu filho, que ele nasceria antes do Salvador e prepararia o caminho. Ele teve tempo suficiente para entender o propósito de Deus para a sua vida, para demonstrar louvor, porque ele conhecia a palavra de Deus, ele conhecia as Escrituras do Antigo Testamento e tinha uma grande alegria em ver o cumprimento da profecia de Deus acontecendo com o seu filho. Versículo 76 de Lucas 1 diz, tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe o caminho. Queridos, aplicando isso é simples. Eu e você conhecemos as Sagradas Escrituras. Eu e você gastamos tempo meditando na palavra de Deus, assim como Zacarias fez. Ah, pastor, de vez em quando, né? Sabe como é que é, né? Dia sim, dia não, dia não, dia não, dia não, dia sim. Ele diz, gaste tempo, queridos. Gaste tempo com o Senhor, porque Ele vai dar sabedoria, vai abrir os olhos, a mente, o coração, para a educação dos seus filhos e conhecer o propósito divino para a sua vida, para a vida da sua família, para os seus filhos. Concluindo, queridos, veja, nós podemos imaginar sim, a grande alegria daquele casal idoso com um filho na velhice. Devem ter ensinado a João desde cedo que ele nasceu de forma milagrosa, que Deus tinha um plano maravilhoso para a sua vida. Podemos ver Zacarias sim mostrando as profecias do Antigo Testamento ao seu filho, dizendo, tá vendo aqui, filho? Isso aqui, ó, é você. Deus está falando de você. Tá? Nós vamos ver reverência, explicando o seu significado, explicando o papel de João, dizendo, Deus tem um propósito para a sua vida. Lucas, queridos, nos conta que João crescia, como qualquer criança normal se desenvolvia, mas também, versículo 80 de Lucas 1, se fortalecia em espírito. Diariamente no seu lar ele deve ter visto a vida dos seus pais com temor ao Senhor. Ambos eram justos, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Este é o exemplo que João tinha em casa. Que exemplo eles tinham. Que exemplo de vida para aquele que seria, como Lucas 1, versículo 76 diz, profeta do Altíssimo. 3 coisas, queridos, para que você saia daqui hoje, refletindo e pensando nisso. Primeiro, que exemplo de vida cristã você está dando para os seus filhos? Segundo,
Você gasta tempo ensinando as verdades bíblicas aos seus filhos? E terceiro, as suas orações, os seus louvores ao Senhor estão cheios de pensamentos bíblicos ou são apenas as suas próprias palavras, vontades e desejos a Deus? Que eu e você, queridos, dentro disso que nós propomos a trabalhar hoje, lembre? Olhar para Isabel, olhar para Zacarias e ver a vida irrepreensível diante de Deus. E que eu e você possamos ter esse descanso, essa busca, este tempo com Deus. Que eu e você possamos, realmente em todo o tempo, ver em Deus comandando o propósito nas nossas vidas. E claro, colocar em prática o comportamento que nós vimos hoje em Zacarias e Isabel, como pais obedientes a Deus e que ensinou o seu filho o caminho do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Que Deus seja louvado, que eu e você possamos viver para a honra e glória do nome do Senhor, testemunhando dia a dia deste cuidado maravilhoso de Deus. Assim, irmãos, vamos encerrar, vamos nos colocar em pé, vamos orar e receber a bênção de Deus nas nossas vidas. Senhor, muito obrigado pelo seu cuidado e seu amor. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra e por nos mostrar exemplos de fé, exemplos, Senhor Deus, de homens e de mulheres que viveram realmente dia a dia para o Senhor, testemunhas irrepreensíveis de ti. Que esse exemplo seja para nós como luz, para mostrar que sim, o Senhor nos abençoa, o Senhor cuida de nós e o propósito do Senhor, ele é efetuado nas nossas vidas. Saiamos daqui, Senhor Deus, desejosos em servir, amar e aplicar nas nossas vidas a tua palavra. Saiamos daqui, Senhor Deus, quebrantados, porque temos muito, Senhor Deus, a aprender. E por isso, Senhor Deus, segura bem forte a nossa mão. Por isso, Senhor Deus, nos ensine a ser pais melhores, nos ensina a ser servos melhores do Senhor. Abençoa o teu povo, ilumina o teu povo, segura bem forte a nossa mão e nos dirige por caminhos retos, certos, para a honra e glória do teu nome. E assim, Senhor Deus, sobre o teu povo, derrama da tua graça, o teu amor. Faça, Senhor Deus, a tua luz brilhar nas suas vidas, aprendendo da tua palavra e vivendo para a honra e glória do Senhor hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, queridos. Uma boa semana para você.